Queridos irmãos, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Que alegria enorme estar aqui mais uma vez. Agradeço muito ao pastor Eudes. Eu me sinto muito em casa quando estou com os irmãos. Me sinto muito bem recebido nesse lugar. Portanto, agradeço a Deus sempre que eu tenho essa oportunidade. Vocês são muito especiais e certamente moram no meu coração. Ninguém precisa pagar aluguel. Graças a Deus. Abra sua Bíblia no livro dos Salmos. Salmo de número 127 é o que nós iremos ler hoje. Salmo de número 127. À medida que você encontrar, fique de pé, só alguns segundos. Salmo de número 127. O título desse salmo é Cântico de Peregrinação. Ele tem como autor o rei Salomão e diz assim: Se não for o Senhor, o construtor da casa, seria inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá, como flechas na mão do guerreiro. São os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles, não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Feche os seus olhos, curve a cabeça. Espírito Santo, muito obrigado. Obrigado por cada um dos teus filhos que o Senhor trouxe aqui. Eu te agradeço, porque o Senhor selecionou cada um deles, Deus, para estarem aqui hoje. E eu quero pedir ao Senhor que nosso coração sinta paz, alegria de estar em sua presença, que tudo que for dito aqui seja dirigido pelo Senhor e que tenha como alvo nossa direção, o nosso coração. Que essa mensagem seja como uma flecha, Deus, e ela alcance as regiões mais difíceis de serem alcançadas dentro de nós. Pai amado, todos os raptores da sua mensagem sejam neutralizados. E que a partir desse momento haja espaço apenas para ouvir a sua voz e nada além disso. Te glorificamos e lhe bendizemos, agradecidos por tudo em nome de Jesus. Amém, Deus, e graças a Deus. Pode tomar o seu assento. Eu amo o livro dos Salmos por alguns motivos. Um deles é o fato desse livro tratar Deus com muita intimidade e através dessas poesias eles deixarem essa intimidade florescer ou aparecer para que a gente também saboreie do que eles experimentaram. Nos Salmos, por exemplo, você vai ver expressões bem íntimas sendo dirigidas a um Deus. Você vai ver Deus sendo chamado de juiz, ajudador. Você vai ver Ele sendo chamado de amigo, de auxílio, de refúgio, de fortaleza, de pastor, de Senhor. E N outros nomes são direcionados a Deus. Todos esses nomes, eles estão ligados às histórias que essas pessoas viveram com Deus. E a partir do momento em que eles tiveram algum tipo de experiência com o Senhor, foi narrado e sendo aqui deixado para nós através dos salmos. A partir do salmo de número 120 até o 134, esses salmos eles são chamados de salmos de peregrinação, ou os cânticos da peregrinação. Eles foram escritos a partir do momento que o povo está regressando do cativeiro, e são 15, a partir do 120 até o 134, que eram lidos para fazer referência a esse regresso e suas
implicações na vida das pessoas. Alguns comentaristas afirmam, por exemplo, que a subida para o pátio das mulheres havia 15 degraus, e aqui são 15 salmos. Eles dizem que esses salmos eram lidos à medida que eles iam subindo esses degraus, até chegarem no pátio externo, conhecido como o pátio das mulheres. É interessante que o Salmo 127 ele é escrito por Salomão, que tem como característica a sabedoria que Deus lhe concedeu. E aqui ele vai falar sobre algumas coisas, dentre elas, vai falar sobre filhos. Quando ele fala sobre os filhos, por exemplo, ele diz que feliz é o homem que enche a aljava de filhos. Para você entender, a aljava comum, ela compunha pelo menos 7 flechas. E havia algumas que compunham pelo menos, eram compostas por pelo menos 12, quando se tratava de um guerreiro, um perito. Então, quando ele diz que feliz é um homem que enche a sua aljava de flechas, fazendo referência a filhos, ele está levando em consideração a bênção dada por Deus desde o Éden, para que o homem crescesse e se multiplicasse. E os filhos eram tidos como uma dádiva do céu, uma casa que não era abençoada com um filho, ela era tida como uma casa que carregava uma possível condenação divina, dada a maneira com que eles observavam os filhos como uma dádiva do céu. Isso é tão sério que a mulher de Jacó, Raquel, chega para ele e diz o seguinte, me dá filhos, senão eu vou morrer. Eles clamavam para ter essa bênção dentro de casa. E aqui ele vai dizer que feliz é o homem que enche a sua aljava. Se ele está dizendo que a aljava, o homem que a enchia era feliz, eu estou dizendo para você que ela tinha pelo menos 7, ele está sugerindo assim, olha, uma casa com menos de 7 não é muito feliz, não. O nosso sorriso hoje, em termos de felicidade, é aquele sorriso de canto de boca, assim, né? Em média 2, dentro de casa, 1 ou 3. Mas ele está dizendo para nós que encher a casa de filhos também era uma dádiva. E olha que interessante, não que isso é uma lei. Você não vai voltar para casa e vai falar assim, hoje vamos ter mais 7. Espera aí, né? Mas ele vai dizer isso. E ao falar sobre isso, os primeiros versículos, ele vai falar sobre uma coisa muito importante. Ele vai mostrar quais são os benefícios de alguém que em Deus deposita total confiança e que faz tudo tendo a presença de Deus naquilo que faz. Então, o versículo 1 e o versículo 2, ele está dizendo assim, olha, quando nós estamos trabalhando ou fazendo qualquer coisa junto de Deus, isso nos implicará em muitos benefícios, ou nos trará inúmeros benefícios, ele vai citar. Quais que são esses? Primeira coisa que ele vai dizer é assim, versículo 1. Se Deus não edificar a cidade, em vão trabalham os que edificam. Quando eu li isso, o que me saltou o coração, a primeira coisa foi o seguinte, existem construções que Deus não edifica. Existem construções que Deus não edifica. E ele vai dizer desse jeito, se o Senhor não for o construtor de uma casa, em vão irão trabalhar os edificadores ou os construtores. Você já parou para pensar que o trabalho de inúmeras pessoas é em vão, pelo fato de Deus não ser o construtor desta casa? Não ser o construtor, e aqui quando ele se refere à casa, ele está usando um termo para abranger muitas situações. Porque ele não está dizendo de alvenaria, mas ele está dizendo de reconstrução de pessoas. Ele está falando de reconstruir situações, ele está falando de construir, no sentido da vida. Então, quando nossa vida não é construída pelo Senhor, não adianta trabalhar para construí-la, porque não funcionará a construção. Será em vão o trabalho. E aí, para você entender, existem construções que Deus não edifica. Eu quero falar qual é a construção que Deus não edifica. Você vai ver que quando você está para construir alguma coisa, a primeira coisa que você vai fazer é procurar alguém entendido da área. Você vai procurar um engenheiro, vai procurar um arquiteto, alguém, para te entregar uma planta e a partir daquela planta você fazer o serviço. E é muito interessante que você vai olhar duas situações na Bíblia, no livro do Gênesis.
A primeira situação sobre construção é Gênesis capítulo 1. Moisés, autor do Pentateuco, ele tem uma preocupação quando ele vai falar sobre a criação do mundo. E qual é a preocupação de Moisés? A preocupação dele é colocar Deus como o ponto de partida, como criador, como construtor. O primeiro versículo da Bíblia diz o seguinte: no princípio criou Deus o céu e a terra, ou os céus e a terra. Quando ele coloca Deus como ponto de partida, o capítulo 1 inteiro, você vai ver Deus fazendo algumas coisas, e no final do expediente, Deus olha para o que faz, e faz uma avaliação daquilo, dizendo assim: e viu Deus que tudo quanto havia feito era muito bom. Você percebe que Deus, ao criar, avalia o que faz, e Ele mesmo diz: é muito bom. Ele é apresentado para nós como ponto de partida. Então, partimos do ponto que, para a construção de qualquer coisa, Deus tem que ser o ponto de partida. Sendo o ponto de partida, você vai ver uma outra coisa. A Bíblia também nos compara a um edifício. Nós somos uma construção no sentido espiritual, uma casa, onde Deus habita, somos templo. E a Bíblia vai mostrar para nós o Filho de Deus. A pedra que é rejeitada pelos construtores virou a principal, chamada pedra angular ou pedra de esquina. Na construção, essa era a principal, porque o corte dela precisava ser minuciosamente feito, porque a partir dela, as outras entrariam no nivelamento e estariam assim prontas para receber o peso que viria em cima. Ou seja, colocava a pedra angular e a partir dela as demais, caso contrário, a estrutura cedia. Então, sem a pedra angular, a estrutura estava comprometida. Não havia como resistir o peso que viria sobre ela. Isso mostra para nós que qualquer construção, aonde Deus não é o princípio e Cristo principal, ela não tem estrutura apropriada para resistir pressões, peso ou algo que é colocado sobre ela. E para você entender na prática, em Gênesis 1, Deus está no começo, mas em Gênesis 11, Deus está no final. Construção da Torre de Babel. Quando a Torre de Babel é construída, o que eles queriam fazer? Levantar um edifício bem alto, até ele tocar o céu. Ou seja, eles começam pela força do homem, mas eles queriam que no final dela tocassem Deus. Mas é interessante porque, enquanto em Gênesis 1 Deus olha e viu que é bom, Gênesis 11 Deus olha e vê que é mal. Por que Gênesis 1 é bom e Gênesis 11 é mal? Porque em Gênesis 1 Deus está no começo, mas em Gênesis 11 Ele estaria no final. Aí eu vou dizer uma coisa para você: tudo que você começa sem Deus, não pense que Deus, à medida que as coisas vão andando, Ele vai olhar e falar assim: quero lutar contra Ele não, deixa do jeito que está não. Para que construções prosperem, sejam bem-sucedidas, para que a tua casa tenha êxito, ou o que você faz aconteça, de fato, você precisa colocar Deus no início. Porque tudo que você coloca Deus no início, você já tem a garantia do final. Porque quando Deus começa algo, o testemunho que sai da boca dele acerca do que ele faz é o mesmo. E viu Deus que era bom. E viu Deus que era bom. Se você não traz Deus para o início, Ele não pode se encarregar do fim. Mas quando você coloca Deus no início, Ele garante que o final terá êxito. Ele garante. A Torre de Babel é Deus no final, Gênesis 1 é Deus no começo. Qual que deu certo? Deus no final ou Deus no começo? Tudo que começa com Deus, diga isso para o teu irmão, diga assim: tudo que começa com Deus, termina bem.
Tudo que começa com Deus termina bem. Aí agora, você pode ter começado sem Deus no início, mas para você foi lhe dada uma oportunidade. Qual é? Trazer Deus para caminhar com você a partir de agora. Porque diferente da Torre de Babel, Deus nos deu uma chance. E a chance que Ele nos deu é trazê-lo para junto de nós, para reconstruir o edifício. Ele continua dizendo, primeiro, se Deus não for o construtor, em vão trabalha quem constrói. Não tem jeito, irmãos. Se tu não coloca Deus na frente, Ele não se encarrega do final. Aí Ele vai dizer uma outra coisa. Se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigia a sentinela. Sabe por quê? A sentinela ela era responsável por avisar caso algum perigo se aproximasse. Ela tinha que, do posto que estava, dar um grito, comunicar a alguém, fazer o sinal, alguma coisa, de que o perigo estava chegando. Sem uma sentinela, nações estavam correndo riscos, porque não conseguiriam prever a vinda do inimigo para atacá-la. Então, em toda civilização antiga, havia uma sentinela, havia alguém para vigiar. Um exemplo. Quando acontecem as tragédias na vida de Jó, sempre tem alguém para trazer a notícia. Quem eram essas pessoas? Eram pessoas que ficavam observando o que estava acontecendo. E a responsabilidade era trazer a notícia. Você lembra de José? O pai dá uma missão para ele, observar o que os irmãos estavam fazendo, para ele poder dar a notícia. Então a sentinela, ela traz a notícia de que o perigo está se aproximando. Aí eu vou te dizer uma outra coisa. O que Deus não vigia, gente? O que o Senhor não vigia? E eu vou lhe dizer. Deus, ele não tem obrigação de vigiar nada que não está na presença dele. Deus não tem obrigação. Deus não tem obrigação de vigiar teu casamento que não está na presença dele. Deus não tem obrigação de vigiar teu namoro que não está na presença dele, teu trabalho que não está na presença dele, teus filhos que não estão na presença dele. Deus não tem. Qual é a ação que Deus usa para isso? A misericórdia. Mas vigiar, ele não tem obrigação. Porque Deus não tem obrigação de vigiar nada que não está na presença dele. Você lembra quando Caim, após assassinar seu irmão, a Bíblia diz que ele se vai para longe da presença de Deus. Quando a Bíblia diz que ele se vai para longe da presença de Deus, nós entendemos que não existe lugar na terra onde Deus não tem acesso, não tem lugar que os olhos de Deus não consigam ver, mas é uma figura de linguagem, exatamente para dizer o seguinte, olha, ele está saindo debaixo da proteção de Deus. Ele está indo para longe da presença de Deus, e isso é perigoso, pastor Eudes. Por quê? Porque nós temos a impressão de que se algumas coisas acontecem, é porque Deus está dando aval para que tudo aconteça. E não é bem assim. Porque existem algumas pessoas que são bem-sucedidas em seus planos, mas elas falham no seu propósito, no que se refere a Deus. Tem êxito no plano, mas falham no propósito. Exemplo, Jonas. Quando Deus diz a Jonas, vai para Nínive, anuncia a mensagem aos ninivitas. Isso era o propósito. Jonas faz um plano. Vou para Nínive nada, vou para Tarsis. Entro na primeira embarcação, pago a passagem, vou embora. E ele conseguiu. A embarcação andou. Ele foi para dentro do mar. Chegou a dormir. Teoricamente as coisas andaram. Ele podia dizer, não, então, estou tranquilo, porque de fato foi o que ele pensou, ele dormiu. E boa parte das pessoas agem desse jeito. Começam a fazer algo errado, mas à medida que as coisas erradas supostamente caminham, ele pensa, estou tranquilo. E o pior de tudo, eu vou te dizer o que é fracasso. Fracasso é quando a gente dá certo nas áreas que Deus não nos colocou. Isso é fracasso.
Porque não tem nada pior do que alguém que prospera no plano, mas falha no propósito. E existem inúmeras pessoas que prosperam no plano, mas falham no propósito. Aí o seu plano, vou trazer dinheiro para minha família. Mas qual é o propósito de Deus? Que o maior presente seja você para a sua família. O seu plano, vou pôr meus filhos nas melhores escolas. Mas o plano de Deus é que você ensine o menino no caminho que ele deva andar. E até quando crescer ele não se desviará dele. Aí o seu plano, eu terei nome, eu terei dinheiro, eu terei fama. Aí o plano de Deus, não. Entra no quarto, fecha a porta, teu pai que está em secreto te vê. Porque tem gente que prospera no plano, mas falha no propósito. E por dar certo no plano, eles já acham que aquilo é o propósito. Não, propósito não é o que você está fazendo e dando certo. Propósito é o que Deus disse que você tinha de fazer, ainda que isso seja navegar na contramão do mundo. A contramão do mundo. Por quê? Deus não tem obrigação de guardar nada que não está na presença dele. Ele é misericordioso? Sim. Misericórdia se renova a cada manhã? Renova. Ele usa da bondade dele? Usa. Mas obrigação? Não. Não tem. Aí eu vou dizer para você, o que Deus guarda? Deus guarda quem está na presença. Salmo de número 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Descansa na sombra do Todo-Poderoso. Oh, glória. Podem cair 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Por quê? Porque quem está na presença de Deus está guardado por Ele. Oh, glória. Aí você pode dizer assim, mas algumas coisas aconteceram. Sim, aconteceu com Jó também. Mas mesmo assim Deus ainda tem o controle de tudo. Por quê? Porque se não fosse o Senhor, nós já teríamos sido tragados vivos. Mas graças à bondade e misericórdia dEle, é que Ele tem nos dado escape dia após dia. Dia após dia. Existem coisas que aconteceram com você, que deveria ter vindo em uma escala muito maior, mas por que não veio? Porque enquanto o adversário fez um esforço para te derrubar, Deus colocou a mão dele e te segurou dizendo, não, aqui está guardado no esconderijo do Altíssimo, o que é meu, diabo não toca. Não toca. Porque o que é de Deus, o diabo não toca. Sabe por quê? Porque Deus guarda o que está na presença dele. Semana passada, era por volta de 11h25 da noite. Deus tocou no meu coração para orar por um irmão. E naquele horário, eu mandei uma mensagem para ele, 11h25 da noite. Eu falei assim, meu irmão, Deus tocou no meu coração, estou orando por você agora. Eu mandei essa mensagem. Quando foi 2 da manhã, veio um áudio, e aí no outro dia pela manhã eu vi, o áudio veio 2 da manhã, ele falou comigo assim, pastor, minha esposa conversou alguma coisa com você? Aí eu falei, não. Aí ele falou assim, quando foi 11h26 da noite, quando foi 11h26, eu sofri um acidente. Moto bateu de frente com outra moto. Aí ele falou assim, eu quebrei a clavícula. Mas, tirando isso, o acidente era para ser mais grave. Não foi. Por um milagre de Deus, a única coisa que aconteceu, a clavícula. Aí ele falou assim, na hora que o Senhor mandou a mensagem, eu creio que foi na hora que Deus enviou os anjos dele para poder estar me guardando. Talvez você não perceba, mas no exato momento que alguma coisa acontece, pode ser naquele momento que tem um joelho de alguém dobrado, clamando, citando o teu nome em oração, dizendo, Deus, está na tua presença, guarda. Está na tua presença, guarda. Está na tua presença, protege. Pode ter inúmeras coisas que poderiam acontecer, mas não aconteceram. Por quê? Porque o que está na presença de Deus, Ele guarda.
E Ele é um Deus zeloso. Ele continua dizendo para nós assim, olha, será inútil, verso 2, levantar cedo, dormir tarde. Será inútil trabalhar arduamente. Será inútil trabalhar arduamente por alimento. Ele vai dizer isso para nós. E ele diz o seguinte: o Senhor concede o sono àqueles a quem ama. Olha isso. Quando ele fala sobre ser inútil, levantar cedo e acordar, ou levantar cedo e dormir tarde, trabalhando pelo alimento, gente, vocês não têm noção. A nossa mente, a mente dessa geração foi programada para viver por prazer. A mente dessa geração foi programada para isso, viver por prazer. Vou te dar exemplo. Quando você compra um tênis, existem inúmeros tênis que cabem no seu pé, que são bons, mas o sentimento de prazer parece que vem quando você coloca um tênis de marca. E as marcas trabalham isso, para que aquilo cause em você um sentimento de prazer. Quando você vai num restaurante, você não senta apenas para comer algo. Você tira uma foto, posta no Instagram e marca o lugar que você comeu. Porque não era apenas pela fome, mas estar naquele lugar lhe dá prazer. Quando você põe uma roupa, não é qualquer roupa que você põe, mas algumas lhe causam uma sensação de prazer. A nossa mente foi programada, essa geração, para viver de maneira prazerosa. E essa maneira prazerosa, para bancar esse estilo de vida, isso exige muito dinheiro. Você vai perceber, por exemplo, quando aconteceu o ataque terrorista nos Estados Unidos, Torres Gêmeas, qual foi o sinal que o governo deu para dizer que o povo estava bem? O sinal foi o seguinte: agora vocês podem sair para fazerem as suas compras. Podem ir livres, em paz. Sabe por quê? Porque para manter o nosso estilo de vida que causa prazer em nós, é muito caro. E o que a gente passou a fazer? A gente passou a trabalhar muito. Acorda cedo, dorme tarde. Acorda cedo, dorme tarde. Aí a gente quer, para manter esse estilo de vida, começar a nos sacrificar além dos sacrifícios que já deveria acontecer. Aí a gente compra a melhor cama que a gente pode, mas não tem como a gente comprar uma boa noite de sono, porque não dá. A gente consegue pagar o melhor plano de saúde, mas a gente não consegue comprar a saúde de volta. A gente consegue levar nossa família para as melhores viagens, mas a gente não consegue recuperar o tempo que perdemos. Porque para manter o nosso estilo de vida prazeroso, a gente acorda cedo, dorme tarde. E a gente não tem tempo de qualidade. Eu vou te dizer uma coisa. Os meus primeiros 5 anos do ministério foi pregando nos presídios lá no Rio de Janeiro. Tudo quanto é tipo de presídio lá eu já fui. Em uma igreja, pastor Eudes, lá dentro do presídio, um obreiro falou para mim o seguinte, ele falou assim: meu jovem, e ele era um interno, e ele falou assim: minha mãe é mulher de oração, durante anos foi líder de círculo de oração, e eu vou te falar um negócio, sabe o que me entristece ao chegar aqui? A maioria, se não é crente, é filho de crente. Nós estamos gastando o nosso tempo com coisas fúteis. E o momento que a gente está vivendo provou que nada disso vale a pena. A gente viu artista milionário morrer, porque o dinheiro não pode fazer nada, a fama não pode fazer nada, a influência não pode fazer nada. Nós estamos vendo pessoas que têm tudo, mas ao mesmo tempo não têm nada. Porque o momento que nós vivemos, tentando buscar o tão prazeroso momento, nós vislumbramos o futuro, sem nos ligar no presente. E não adianta você jogar para o futuro dizendo: quando eu me aposentar eu vou ter tempo de qualidade com meus filhos. Não vai.
Quando eu me aposentar, eu vou poder ter tempo de qualidade com minha família. Não vai. Porque quando você tiver tempo, você pode não ter mais saúde. Quando você tiver tempo, você pode não ter a mesma força, o mesmo vigor. O próprio Deus, Ele não espera você apenas na velhice. Ele diz, lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que venham os dias maus. Porque Deus não quer apenas o que sobrou, mas Ele quer o vigor da tua força, Ele quer já. Não adianta você achar que fazendo o que você faz hoje, põe dinheiro dentro de casa, a despensa está cheia, mas as boas lembranças estão vazias. E o que faz um filho permanecer firme, ter o pai como teu verdadeiro herói, são as boas lembranças. Ele não quer saber se você vai levar ele para o McDonald's, Beto Carreiro ou Disney. Ele quer você. Sua esposa não quer saber se você vai levá-la no melhor restaurante ou vai fazer um lanche no Parque Ipanema. Ela quer estar com você. Seu marido não quer saber se você faz a melhor comida para servir milhares de pessoas. Ele quer saber de estar com você em algum momento. Para a gente viver o verdadeiro evangelho, nós precisamos criar boas memórias. E essas boas memórias vêm de dentro da nossa casa. Boa parte do que nós somos é devido à influência que nós recebemos do lar que nós moramos. Existem pessoas traumatizadas porque tiveram tudo, mas ao mesmo tempo não tiveram ninguém. Existem pessoas que não conseguem se conectar a nada e nem ninguém, porque enquanto os pais estavam se dedicando ao mundo, seus filhos estavam sozinhos dentro de casa. Existem pessoas que não têm boas lembranças de pais, não têm boas lembranças de mãe, não têm boas lembranças de irmão, porque enquanto eles saíram para conquistar o que estava à sua frente, eles estavam perdendo o que estava dentro de casa. Mas hoje eu tenho uma mensagem para você: o que será útil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento? O Senhor ainda diz: descansa, porque enquanto você dorme, Ele trabalha em favor de quem nele espera. Aleluia. Fala isso para essa pessoa que está do seu lado. Deus trabalha até quando você está dormindo. Fala para ele assim: dedica mais tempo à sua casa. A Bíblia vai dizer para nós, Mateus, no capítulo de número 6, verso de número 25. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Gente, não andeis ansiosos quanto ao dia de amanhã. O cuidado que Deus tem com os animais, o cuidado que Deus tem com o campo, é muito maior o cuidado que Ele tem com a gente. É muito maior. Avivamento não são igrejas lotadas, com grandes shows sendo apresentados, não. Avivamento são famílias unidas, celebrando o Cordeiro ao redor da mesa, ceando com os seus filhos dentro de casa e ensinando a eles o caminho que deve andar. O avivamento não é o frio na espinha, ou o vento que bate na nossa orelha, não. O avivamento é o eu te amo que o marido diz para a mulher, é o eu te amo que os pais dizem para o filho, é o eu te amo que os filhos dizem para o pai. A grande referência que nós temos de Deus é a referência que nós temos da nossa casa. Um filho não consegue ver com bons olhos Deus como pai, se ele não vê o seu pai com bons olhos. Um marido não consegue ver a noiva do Cordeiro com bons olhos, se ele não vê com bons olhos a esposa que está dentro de casa. A mulher não consegue ver com bons olhos Deus que é seu Senhor, se ela não consegue ver com bons olhos o esposo que está dentro de casa. Mas hoje, meu irmão, nem que Deus derrame um colírio espiritual nos seus olhos, desembace a sua visão, mas nós veremos Deus dentro da nossa casa.
O avivamento vai começar dentro da sua casa. O mover começará dentro da sua casa. O agir de Deus começará dentro da tua casa. Perguntaram certa feita para um grande pregador: quem foi a tua grande referência como pregação? E ele falou: Noé. E disseram para ele: mas Noé, no tempo dele ninguém se converteu. Aí ele disse assim: mas quando ele pregou, ele colocou a família dele dentro da arca. Por quê? Começa a pregar para a tua casa. Começa a dizer: Jesus é bom, o diabo não presta. Nós vamos para o céu e Deus vai nos levar para lá. Deus nos levará para lá, porque tudo começa dentro de casa. Outro dia conheci um jovem pregador, muito talentoso, prega que é uma beleza. Aí um dia, a esposa dele compartilhou, ele falou que não queria mais ficar com ela. E ele citou alguns motivos porque não queria mais ficar com ela. Mas ele queria continuar com o ministério. Ele não aceitava que ela falasse para ninguém. Porque ele queria continuar com o ministério, não com a família, mas com o ministério. Moravam juntos. Ela não podia falar para ninguém, porque ele queria continuar com o ministério. O nosso conceito de cristianismo, ele está associado à visibilidade que a gente tem. A gente quer causar boas impressões. A gente quer criar expectativas nas pessoas das melhores possíveis. A gente quer mostrar para as pessoas o seguinte: olha, eu sou um bom crente. Eu tenho uma aparência de um bom crente. Eu falo como um bom crente. E os nossos grandes conflitos a gente não compartilha com ninguém, porque eu preciso ter uma imagem de bom crente. Mas você percebeu que os homens mais usados por Deus foram os que ficaram mais expostos diante dele? Os que mais se abriram para Jesus foi o que mais usou. Porque eu vou te dizer uma coisa: Deus ele não quer que você cause uma boa impressão. O que Ele quer é que você seja verdadeiro. Seja verdadeiro. E para você ser verdadeiro, você vai precisar tocar em assuntos que tu não gosta. Ser confrontado por pessoas, meu irmão, ou por aqueles que te conhecem de fato. Um dia conversando com outro jovem pregador, ele me falava da dificuldade que era conciliar o casamento com a família. Porque ele dizia que a esposa dele falava para ele coisas que ninguém falava. E ele veio conversar comigo e eu tenho certeza que ele pensou que ia falar assim: ah não, isso é assim mesmo, é o inimigo que está trabalhando. Então aguenta um pouquinho que isso vai mudar. Aí eu falei para ele, ela está certa. Você é soberbo e ninguém te fala. Mas ela tem coragem de olhar na tua cara e revelar a tua falsidade. Se tu não melhorar como esposo, não adianta que tu não vai melhorar no ministério. Deus não conserta quem não quer ser consertado. Você acha que Deus coloca algumas pessoas para dizer algumas coisas para nós? Porque, coitadinho dele, não. Quando Davi, meu irmão, está saindo de casa por conta da rebelião de Absalão, aparece Simei. Simei começa a amaldiçoar Davi. Aí disseram assim: o senhor quer que a gente mate Simei, acabe com ele? Ele falou: não, porque pode ser que ele esteja sendo voz de Deus para mim. A gente quer matar todo mundo que é do contra. A gente quer eliminar todo mundo que fala aquilo que a gente não quer ouvir. A gente quer um mar de rosas para poder caminhar, mas a gente não quer ser confrontado. Que as pessoas olhem nos nossos olhos e falem assim: tu errou, abandona isso, tu está errado, não é desse jeito. Nós achamos que passar a mão é um sinônimo de amor,
esse amor romântico que a gente vê nos filmes hollywoodianos, e a gente acha que isso é o sinônimo do amor de Deus. Não, a Bíblia diz que Ele exorta quem Ele ama. Amar é falar a verdade, não é omitir. Amar é instruir, não é deixar que a pessoa quebre a cara lá na frente. Amar é ter cuidado, é ter zelo. Eu não estou dizendo de pegar verdades e fazer com que ela vire uma pedra apontada para a cabeça de ninguém, não, mas eu estou dizendo de construir valores que não estão sendo mais construídos, estão sendo expostos dentro da nossa casa. Ninguém mais me convence. Por quê? Porque eu não acredito em gente que é bom no púlpito, mas é ruim em casa. Eu não acredito em gente que dá glória aqui, mas em casa está xingando filhos. Eu não acredito em gente que aqui é um negócio, mas em casa é outro totalmente diferente. Vira no culto, mas desvira em casa. Não, eu acredito em crente de um evangelho de verdade, que pode não saber muita coisa para falar, mas dentro de casa pergunta para o filho quem ele é, ele vai dizer é um servo de Deus. Pergunta para o marido quem ela é, e ele vai dizer ela é uma serva de Deus. Pergunta para a esposa quem ele é, e ela vai dizer ele é um servo de Deus. O maior testemunho que você pode ouvir acerca do teu ministério sairá da boca dos seus filhos e da sua casa. Sairá da boca dos seus filhos e da sua casa. Aí deixa eu caminhar agora para encerrar. Ele diz o seguinte, que Deus concede o sono a quem Ele ama. Então dormir também é um benefício dado por Deus. Às vezes a gente está tão atolado nos problemas ou nessa maneira que a gente decidiu viver, que você vira à noite, e aí de noite você acumula os problemas do outro dia e vai. Daqui a pouco não dorme, não consegue fazer mais nada. Não rende. Durante o dia não rende, durante a noite não rende. Por quê? Acumulando problemas. Mas eu vou dizer uma coisa para você. O mesmo Deus que fez todas as coisas em 6 dias, também utilizou um deles para descansar. Utilizou um deles para descansar. Você precisa descansar. Mas é descansar no Senhor. O nosso descanso não é um dia. O nosso descanso é uma pessoa. Jesus é o nosso descanso. Jesus é o nosso descanso. Galeria, Jesus é o nosso descanso. Igreja, Jesus é o nosso descanso. Pode estar um turbilhão de coisas, mas você sabe, agora é o tempo que eu tenho para descansar no Senhor. Aí ele diz, como flecha na mão do arqueiro, assim serão os filhos da sua mocidade. E eu encerro agora dizendo, queridos, tem uma coisa que nós precisamos saber que é formidável. Deixa eu dizer para vocês. Quem define a velocidade da flecha não é a flecha. Certo? Não é a flecha que fala, olha, me lança a 20 km por hora. Me lança a 30, 50. Não é. Quem define a velocidade da flecha é quem? É o arqueiro. É o arqueiro que define a velocidade da flecha. Aí eu vou dizer uma coisa para você. Na tua casa, você pode ser o arqueiro. Aquele que puxa e define a velocidade de seus filhos. O caminho para eles pode estar pavimentado, porque é isso que muitos pais fazem. Pavimentam os caminhos. A dificuldade que você enfrentou, provavelmente seu filho não enfrentará, porque você está caminhando para pavimentar os caminhos. Mas eu vou dizer que o arqueiro da nossa vida continua sendo o nosso Senhor. E é Ele que define a velocidade que as coisas acontecem na nossa casa. É Ele que define essa velocidade. E hoje, eu vim dizer uma coisa. Em alguns momentos, o arqueiro, para ele lançar a flecha, a gente fala muito sobre isso, todo mundo, você já ouviu alguém falar. O que o arqueiro faz? Ele primeiro puxa. Porque ele precisa puxar a flecha dentro do arco para depois ele soltar. Tem um momento na nossa vida que é o momento que antecede a nossa ida na direção do alvo. E esse momento que antecede a ida na direção do alvo é o momento que a flecha é puxada. O momento que a flecha é puxada parece que é aqueles momentos de retrocesso que a gente tem. E todo mundo já passou por esse momento, ou passará. Você está muito bem, vindo numa crescente, fluindo. Aí chega uma hora que parece que as coisas começam a retroceder. Aí você pensa, espera aí, estou irreconhecível.
Antes acontecia numa velocidade, agora em outra. Antes eu estava indo adiante, parece que agora eu estou retrocedendo. Mas é quando nós somos puxados que o arqueiro está nos preparando para nos lançar. Aí eu vou dizer uma coisa para você hoje. Deus vai lançar a sua família na direção do alvo. Nós fomos puxados nesse ano que passou, mas esse ano que está por findar, nós vamos ser lançados na direção que Deus nos quer. Tua família foi esticada, meu irmão, mas hoje Deus vai te lançar na direção que Ele quer. Teus filhos foram esticados, mas hoje Deus vai lançá-lo na direção que Ele quer. Você foi esticado, mas hoje Deus vai lançar você na direção que Ele quer. Por quê? Porque tudo que está na mão de Deus, Ele garante a velocidade com aquilo será lançado. Deus está garantindo a velocidade que você será lançado na direção do teu propósito. Isso significa que você pode estar imaginando que daqui a 2, 5, 10 anos alguma coisa aconteça, e não é. Porque na mão de Deus quem determina a velocidade da tua vida é Ele. Quando você pensa daqui a um ano, Deus diz não, vai começar agora. Quando você pensa daqui a 6 meses, Deus diz não, eu já dei o start, você já está na direção. Por quê? Quem define a velocidade que você será lançado é o arqueiro que te segura pela mão direita e diz não temas, porque eu te ajudo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Fica de pé em nome de Jesus. Fica de pé. Você me ajuda a fazer uma oração? Nessa oração eu vou te pedir o seguinte. Provavelmente você conhece essa pessoa que está do seu lado. Muito provavelmente. Você não precisa encostar nele ou nela não, mas fica de frente para ele, estende a mão para ele ou para ela. Você vai orar por essa pessoa vai orar por você. Estende a mão para ele ou para ela. Eu creio que Deus faz coisas e hoje Deus fará coisas acontecerem aqui. Deus fará coisas acontecerem. Se essa pessoa, meu irmão, for da sua família, as palavras proféticas que você liberará sobre a vida dessa pessoa hoje serão palavras de amor. Pode ser que tenha um tempão que tu não fala assim, eu te amo, meu irmão, te amo, minha filha, te amo, meu esposo, te amo, minha esposa. E você vai liberar palavras proféticas nesse sentido. O ambiente de amor blinda o coração de filhos, o coração de esposo, o coração de esposa. O ambiente de amor tem poder de blindar. Aí talvez você não seja da família. Você vai liberar palavras proféticas sobre essa pessoa e a casa dela, dizendo a sua casa será um instrumento de Deus, será restaurada, será tomada pelo Deus poderoso. Comece a liberar essa palavra profética sobre essa vida. Diga, a salvação entrará na sua casa. A salvação entrará na sua casa. Aí na galeria aqui na igreja, avivamento começa em nossa casa. Do Camanchove da Gawadahaya céu Obadawajabi dau edebre Fawadahas Chubi dau edembre do Fawadarabashandarabacalabaraga Chergia Salabaraga. Tua casa será tomada por Deus. Você está à disposição do arqueiro hoje. Ele te segura para lançar você na direção do teu propósito. O Espírito de Deus lhe trouxe aqui por um grande propósito hoje. Tu não volta para casa sem que este propósito seja revelado para a tua vida. Hoje Deus te fortalece. Hoje Deus te fortalece. Seja cheio, cheio, cheio. Libere a palavra profética sobre essa vida. Seja cheio, 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 cheio. Aí na galeria também, aqui embaixo também, aqui na frente, aí atrás, cheio, 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 cheio. Sejam cheios do Espírito Santo. Abre a sua boca e libere a palavra de vida. Teu reino, teu
estarão na mão do adversário. Eles estão na mão de Deus. Teu casamento não acaba na mão do inimigo, ele está na mão de Deus. Tua família não acaba na mão do adversário, está na mão de Deus. Tu não será envergonhado na frente dos seus inimigos. Deus já está quebrando sentenças. Olhos fechados, ainda orando por essa pessoa. Deixa eu dizer uma coisa para você, só me escute. Todos com os olhos fechados. O Espírito Santo trouxe você aqui hoje, não foi à toa, mas foi por um grande propósito. Ele não te trouxe aqui sem que houvesse um propósito. Sabe o que Ele quer fazer através de você ou em você? Ele quer assumir o controle da sua vida. Ele quer vir para o início e a partir disso começar a construir. Eu sei que você tem capacidade, eu sei que você é inteligente, eu sei que você sabe se virar, mas como está no Salmo de número 127, não sou eu. Não adianta você construir se Deus não for o construtor. Não adianta você trabalhar se Deus não for o construtor. Hoje Ele quer fazer algo novo na sua vida. Existem áreas da sua vida que você brinca. Está na mão de Deus, depois está na minha mão. Eu entrego para Deus, depois deixa comigo. Mas o que Ele quer fazer é ter o controle disso. E para isso você precisa publicamente confessá-lo como o Senhor da sua vida. Aquele que tem o controle, aquele que rege, aquele que te dá as diretrizes, aquele que tem a voz de comando. E para que isso aconteça, você precisa hoje entregar sua vida a Cristo. Quando eu falo em entregar a vida a Cristo, a gente pensa assim: eu já tentei um monte de vezes, não deu certo. Já tentei, não consegui, parei. Mas eu vou te dizer uma coisa: não existe nada mais poderoso do que uma confissão. Você só está aqui agora por um motivo. Deus quer começar algo novo em você. Você recebeu o convite de alguém que te amava muito, mas existe alguém que te ama muito mais, que quer ir com você aonde tu não conseguiu ir ainda. E para isso, você precisa publicamente confessar. E Jesus está te chamando agora. Não é amanhã, não é depois, é agora. Eu quero saber entre nós, você, o primeiro filho de Deus, que quer ter a tua aliança renovada com o Senhor, quer entregar sua vida para Cristo, quer fazer com a sua vida, dar um novo rumo. E eu vou lhe dizer, não existe nada melhor do que estar na presença de Jesus. Não existe nada melhor. Eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. Mas para isso, você precisa mostrar para a gente quem que você é. Eu quero saber a primeira pessoa para renovar a tua aliança com Cristo. Nessa semana, nesse mês da família. Aonde você está, a primeira pessoa, levante uma das suas mãos bem alto agora. E eu quero liberar uma palavra sobre você. Eu quero liberar uma palavra sobre você. Você que está entregando sua vida para Jesus, levante uma das suas mãos bem alto. E eu quero liberar uma palavra sobre você. Eu estou vendo duas pessoas. Cadê a terceira? Levante a mão e eu quero liberar. Está lá atrás a terceira. Cadê a quarta? Levante uma das suas mãos. Está lá atrás a quarta pessoa. Cadê a quinta? Levante uma das mãos. Eu quero liberar uma palavra sobre você. A quinta pessoa, levante as suas mãos. Glória a Jesus. A quinta pessoa, levante as suas mãos. O Espírito de Deus te trouxe aqui hoje para esse momento. Tu não pode voltar mais para casa sem esse encontro. Tem muitas perguntas sem respostas.
Tem muitas fases que não fecharam, mas agora tudo faz sentido ao lado de Jesus. Cadê você? Levante a tua mão para os céus. E eu quero liberar, está aqui a próxima pessoa. Eu quero liberar uma palavra sobre você. O céu está aberto, a porta da salvação está aberta. Cadê a próxima pessoa? Levante a tua mão. E eu quero liberar uma palavra sobre você. Tu não é artigo do diabo, tu não é instrumento na mão dele, não. Tu é filho amado de Deus, e Ele te escolheu para viver uma história poderosa na terra. Cadê a próxima pessoa? Levante uma das suas mãos, e eu quero liberar uma palavra sobre você. Glória. Pastor Eudes, hoje é dia de salvação. Quero fazer um convite ousado, porque eu preciso liberar uma palavra sobre a tua vida. Você que estendeu as suas mãos, pode sair do teu lugar e vir aqui à frente. Eu quero liberar uma palavra sobre você. Sai daí e vem aqui na frente. O Espírito de Deus quer fazer algo novo, algo renovador, algo que transforma, algo que muda. O Espírito de Deus está nesse lugar hoje. Igreja do Senhor Jesus, levante a sua mão aqui para frente. Ao lado de cada irmão, fica um irmão ou uma irmã aqui à frente. Um obreiro ou uma obreira ao lado de cada irmão para orar por ele. Aleluia. E agora eu quero saber, você que ainda não levantou a tua mão e aceitou Jesus, sai correndo aí do teu lugar e vem aqui na frente. Sai correndo e vem aqui na frente. Sai correndo e vem aqui na frente, porque eu quero liberar uma palavra sobre você. Oh, glória. Hoje é noite de salvação. Deixa eu dizer uma coisa aqui. A minha adolescência inteira, eu aceitava Jesus no domingo e desviava na segunda. Inteira. Até os meus 20 anos de idade. Aceitava domingo e desviava na segunda. Mas eu vou te dizer uma coisa. Teve um dia que Jesus me abraçou com força. E desde esse dia eu nunca mais o larguei. E Ele nunca mais me largou. Deixa eu dizer uma coisa, não são suas condições que definem o tanto que Deus te ama. É o amor de Deus que define as suas condições. É o amor de Deus que define as suas condições. Eu não sei de onde tu veio, o que tu fez ou o que tu vai fazer amanhã, mas eu sei de uma coisa: uma confissão pública hoje pode mudar o rumo da sua história. Pode mudar o rumo dela completamente. Todos com os olhos fechados. Tem mais gente que precisa vir aqui à frente. Tem mais gente. Oh, glória. Aqui tem 6. Mas eu creio que há pelo menos 10 que precisam vir aqui à frente. Você crê nisso? Você crê nisso? Eu creio que há pelo menos 10 que precisam vir aqui à frente. Então de 6 para 10 falta 4. Eu quero saber cadê a próxima das 4 pessoas que sairão do seu lugar e virão aqui na frente para entregar sua vida para Cristo. Cadê você? Eu quero saber a próxima. Falta 4. Com os olhos fechados. Espírito Santo, tem alguém que está com muita vergonha de sair do lugar. Com muita vergonha de sair do lugar. Mas eu quero pedir ao Senhor algo agora. Não sou eu quem convenço, mas é o teu Espírito. O mesmo Espírito que convence da justiça, do pecado e do juízo, é o Deus que dá coragem. Eu quero pedir ao Senhor, Pai, dê coragem para esse irmão ou essa irmã sair do lugar e vir aqui à frente, porque algo novo está por acontecer sobre essa vida. Se tu vier, pode ficar tranquilo que quem está do seu lado virá também. Quem está do seu lado virá também. Espírito Santo, se tem 4 aqui, Pai, traz o primeiro dos 4 agora, em nome de Jesus. Traz o primeiro dos 4 agora, em nome de Jesus. A igreja vai glorificando o nome de Deus, porque eu creio que há pelo menos mais 4 pessoas que precisam vir. Está vindo lá. O Espírito Santo vai trazer, irmãos. O Espírito Santo vai trazer. Quem convence é Ele. Falta 3. Cadê o Espírito Santo? A terceira pessoa. Cadê o próximo dos 4? Traz Espírito Santo. Traz. Cadê o próximo? De 3, cadê o próximo? Em nome de Jesus Cristo, Deus, se teu filho está aqui agora,
é porque ele não é filho de trevas. Se o teu filho está aqui agora é porque ele nasceu para viver na tua presença. Se o teu filho está aqui agora é porque ele nasceu para viver algo novo a partir de hoje. Pai amado, não deixa ele no lugar não. Não deixa ela no lugar não. Espírito Santo, se há um propósito a ser desenrolado nessa vida, traz ele ou traz ela aqui na frente em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, traz essa pessoa aqui na frente. Glória a Jesus, está vindo a próxima lá, glória a Deus. Está faltando duas. Espírito Santo, traz aqui essas duas que faltam. E a gente vai dar glória quando essas duas vierem. Há um propósito de Deus para essas próximas duas pessoas que virão aqui na frente do altar. E é exatamente por conta disso que o inimigo não quer te largar, não quer te soltar, não quer deixar você decidir. Mas hoje ele perdeu e o céu ganhou, meu irmão. Ele perdeu e o céu ganhou hoje. Em nome de Jesus Cristo, Pai, aonde estiver essas duas pessoas, eu quero pedir ao Senhor agora que todas as correntes que impedem eles de tomarem essa decisão, a mais importante da vida deles, tem algumas coisas que estão enroladas na sua vida por conta dessa decisão. Deus não vai começar nada novo sem que antes você seja renovado. Não vai. Eu vou te dizer mais, tem gente orando por você para que esse dia aconteça faz tempo. Para que esse encontro aconteça faz tempo. Deus já te livrou de muita coisa. Glória a Jesus, está vindo a próxima. Glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. Está vindo mais duas, glória a Deus. O céu está em festa e o diabo perdeu. Nas mãos do Senhor está a nossa casa. Oh, glória. Aqui estão as 10. Quantos discípulos Jesus tinha? Quantos? Jesus tinha 12, certo? Aqui tem 10. Nós vamos fechar na quantidade de discípulos, de apóstolos, melhor dizendo, que eram 12. Glória, já tem outro. Glória a Jesus. Deixa eu dizer para você, porque ainda faltam duas pessoas. O Espírito Santo tocou no meu coração. O Espírito Santo tocou no meu coração que ainda faltam duas pessoas. O Espírito Santo tocou no meu coração que ainda falta duas pessoas. É um casal. Cadê o casal? Cadê o casal? Cadê o casal? Cadê o casal? Pode sair do seu lugar e vir aqui à frente, porque eu quero liberar uma palavra sobre você. O Espírito Santo quer fazer algo novo sobre você hoje. Quer fazer algo novo sobre você hoje. Sai do seu lugar depressa e vem, meu irmão. Meu corpo está queimando aqui, eu estou esperando vocês. Sai depressa porque faltam duas pessoas. Faltam duas pessoas. Sai depressa aí, sai depressa e vem. Sai depressa e vem, só falta vocês. Sai depressa e vem, a gente vai terminar o culto agora, mas só falta vocês. Só faltam duas pessoas. Aonde você está? Aonde você está? Glória a Jesus, está aqui. O Espírito Santo de Deus. Oh, glória, Deus não erra de endereço. Deus não erra, estenda as suas mãos para cá. Hoje é noite de salvação, é festa. Espírito Santo, aqui estão os teus filhos e as suas filhas. Pai amado, hoje uma história nova está começando na vida deles. Uma história nova está começando na vida deles. Não será, Pai, um tempo fácil, mas será o tempo que eles serão guiados por aquele que é sabedor de todas as coisas. Na autoridade do nome de Jesus, os lares serão abençoados através do Senhor pela vida dessas pessoas. Famílias serão alcançadas através dessas pessoas. Eles serão renovados pelo Senhor. Eles serão
renovados por Ti. Levanta ministérios, desperta dons, traga famílias de volta ao Teu altar, em nome de Jesus de Nazaré. Algo novo está acontecendo sobre essas vidas. Você que crê nessa palavra, abra a tua boca para adorar esse Deus que é poderoso. Aqui à frente, parabéns. A decisão mais importante que vocês tomaram para a vida de vocês. Amém? Fala assim comigo, vocês que vieram aqui à frente. Senhor meu Deus, muito obrigado pelo seu amor que nesta noite me alcançou. Obrigado, meu Deus, por me aceitar e perdoar os meus pecados. Espírito Santo, sela minha vida com a sua presença e me auxilie nesta nova caminhada, que sem sombra de dúvidas não farei mais sozinho, porque o Senhor estará comigo, edificando todos os sonhos, todos os projetos, vigiando e guardando, e me dando o descanso. E até quando eu estiver dormindo, o Senhor estará provendo. Em nome de Jesus, amém. E amém. Toda a igreja bata palmas e glorifique a Jesus. Aleluia. Deus abençoe vocês grandemente. Grandemente. Sintam-se abraçados. Amém. Podem voltar para o lugar de vocês transformados e abençoados. Glória a Jesus. Olha.